Fala pessoal, continuando então a resolver o livro 9, questão 480. Na figura determine x. Olha só, é bem evidente que a base DE não é paralela a BC, certo? Portanto, esse ângulo não é congruente a esse ângulo, certo? E para a gente ter uma semelhança entre os triângulos ADE e ABC, a gente tem que ter alguns ângulos correspondentes. Como a gente já sabe que esse não é igual a esse, sobra a possibilidade para a gente de que esse seja igual a esse. E que esse cara aqui seja igual a esse aqui. A gente já sabe que o A é comum nos dois, certo? Então a gente tem que testar isso para ver se realmente é. E aí a gente consegue usar uma semelhança entre eles, certo? Então vamos lá. Entre o ângulo verdinho e roxo do pequenininho, a gente tem o 10. Verdinho e roxo do maior, a gente tem o AB, né? Que é 8 mais 17, que dá 25. Fechou? Entre o pequenininho desse cara, a gente tem, que é entre o verde e o azul, a gente tem o 8. Entre o verde e o azul do cara maior, a gente tem o 20, certo? Multiplicando cruzado, se der o mesmo resultado, a gente tem que eles são proporcionais. 10 vezes 20 igual a 8 vezes 25. Isso dá 200 e isso dá 200. Portanto, a gente tem essa semelhança entre os dois triângulos, ok? Tranquilo? Só para lembrar, a gente fez a semelhança entre AE sobre AB igual a AD sobre o 20, que é AC, ok? Certinho? Fechou, então a gente mostrou que esses dois são semelhantes, né? Porque a gente vai ter lados proporcionais e um ângulo correspondente, certo? E aí, então, a gente continua com as nossas proporções, né? A gente já sabe que o 10 está para o 25, né? 10 está para o 25, o 10 é o AE, certo? Está para o 25, assim como a gente vai ter as bases, né? Assim como o 12 vai estar para x. Então, a gente tem que 10x é igual a 12 vezes 25. Então, 10x vai ser 300. Portanto, o nosso x vai ser 30. Ok? Tranquilo? Essa daqui tinha que tentar achar uma semelhança um pouquinho de maneira diferente, né? 181. Consideremos um triângulo ABC de lado BC igual a 10. Então, esse cara mede 10. Seja um segmento CD interno ao triângulo tal que D tá aqui no lado AB, né? Então, olha só, eu vou traçar o segmento CD e esse D tá pertencente a esse lado. Fechou. Sabendo que BD, então esse carinha aqui é igual a 4, e que os ângulos BAC é esse cara aqui, é igual ao ângulo BCD, esse cara aqui, certo? Determine a medida de AD. Olha só, vamos ver o que a gente tem mais de semelhança aqui, né? Vamos olhar esses triângulos. Primeiro passo, quais triângulos a gente vai olhar? Repara que a gente tem esse triângulozinho aqui, o BDC, tem esse triângulozinho aqui de cima, o ADC, e tem o triângulo por completo, né? Seguinte, por que eu não vou olhar o triângulo 2? Porque no triângulo 2 eu só tenho o x, que nem eu tenho, né? Ou seja, ele não vai ser muito útil para a gente. Mas o triângulo 1, a gente tem a medida 4 e a medida 10. Além disso, ainda tem um ângulo em comum, certo? E o triângulo ABC, ele tem a variável x que a gente precisa e o ângulo comum com o que a gente precisa também. Então, a gente vai olhar os triângulos BDC e o triângulo ABC, certo? Será que a gente tem uma semelhança entre eles? Tem, né? Olha só. Por quê? Porque esse ângulozinho aqui é comum aos dois, certo? Então, esse terceiro ângulo aqui, do BDC, ele é comum com esse daqui, certo? Então, a gente tem a nossa semelhançazinha. Vamos lá. O 4, vou olhar primeiro para esse triângulo pequenininho. O 4 é entre o roxo e o azul. Entre o roxo e o azul, a gente tem o 10. Ok, a gente pegou o 4, agora vamos pegar o 10. O 10 está entre o rosa e o roxo. Entre o rosa e o roxo, a gente tem o 4 mais x, né? Olha só. Então, fica 4 mais
x. Multiplica cruzado, a gente vai ter 100 igual a 4 vezes 4, 16, mais 4 vezes x, 4x. Então, 84 igual a 4x, portanto, x igual a 21, certo? A gente fez essa continha já. 482. Pelos pontos A e B de uma reta, traçam-se perpendiculares a ela. Sobre elas, tomam-se os segmentos AC, de 13 centímetros, e BD, de 7 centímetros. No segmento AB, que é esse cara aqui de baixo, onde a gente fez as perpendicular, ele mede 25 centímetros. Toma-se um ponto P, aqui, tal que os ângulos APC e BPD, então APC, que é esse cara aqui, e BPC, que é esse cara aqui, sejam congruentes. Se esses dois são congruentes e a gente tem um triângulo retângulo, esse cara aqui de cima também é, né? Porque o outro de 90 é igual, certo? Então, a gente já sabe que esses dois triângulos são semelhantes, né? A gente quer saber a medida de AP, que eu chamei de x aqui. Se esse cara é x e o total é 25, o pedacinho PB mede 25 menos x. Então, vamos ver. O 13 é entre o roxo e 90 graus, certo? Roxo e 90 graus tem o 7, certo? Entre o azul e 90 graus, a gente tem x. Entre o azul e 90 graus, a gente tem 25 menos x. Agora é só multiplicar cruzado. Fica 13 que multiplica 25 menos x, igual a 7 vezes x, certo? Aqui 250 com 75 dá 325, menos 13x, igual a 7x. Ou seja, 325 igual a 20x, certo? Aí passa o 20 dividindo, a gente tem que x é igual a 325 sobre 20. Dá pra gente simplificar por 5, né? Isso aqui dá 65 sobre 4, certo? Tranquilo? Então, a gente vai encerrar por aqui, porque as próximas questões vão falar um pouco de circunferência, já muda de assunto. Então, vamos deixar por aqui mesmo. Eu espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.